Olá, nossa aula de hoje é de ciência, animais invertebrados. Vamos fazer uma pequena revisão antes de começarmos nosso conteúdo. Animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Eles podem ser classificados em diversos grupos. Podemos encontrar esses animais em em diferentes habitats, na terra, na água doce, no mar. Eles podem ser classificados como endoparasitas ou ectoparasitas. O que são isso? Vamos ver se vocês se lembram. Endoparasita são os animais que vivem dentro de outros animais. E os ectoparasitas, aqueles que vivem fora de outros animais. Aprendemos também sobre o predador e a presa. O predador é aquele que se alimenta de outros animais e a presa serve de alimento. Um exemplo desses é a aranha. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada acontece por meio de união de gametas, células masculinas e células femininas. Já a reprodução assexuada depende só de um indivíduo. Ele é capaz de originar seus descendentes. Aprendemos também sobre a metamorfose, que são as mudanças que ocorrem na estrutura de alguns organismos durante seu desenvolvimento. Falamos muito nas nossas aulas sobre a metamorfose da borboleta. Sabemos que existem muitas espécies de animais invertebrados, com diferentes formas, modos de vida, locomoção e reprodução, e que vivem em diferentes ambientes. Na aula passada, falamos sobre os poríferos e o quinidários. Então, gente, eu peço para vocês assistirem este videozinho, onde eu estou deixando o link para vocês, que fala um pouquinho sobre os corais. E aí, explicam um pouco melhor sobre os poríferos e esses quinidários, tá bom? Não deixem de assistir, é muito importante e é muito legal esse vídeo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os plateumintos. Olhem aí algumas imagens. Plateumintos são vermes e a característica mais marcante e que define o visual dessas criaturas de maneira bem singular é seu corpo achatado, ou seja, ele parece uma folha de papel. Esse animal possui um corpo revestido por uma epiderme rica em células glandulares, encarregadas de produzir a secreção ou mucosa. Ele se desloca deslizando sobre um trilho de muco produzido por ele mesmo. O deslocamento é guiado pela parte inferior do seu corpo, através do batimento coordenado de alguns cílios que suas células possuem. Olha um exemplo desse animal aí, desse plateumento. Nós podemos dar exemplos das lesmas, né? Ela produz aquele mucozinho que onde ela se arrasta, dá pra gente ver direitinho ali, né? Que fica um caminho meio que brilhante. Essa imagem aí mostra o corpo achatado. Posicionada na região mediana ventral do corpo, a cavidade gastrovascular das planárias apresenta uma grande ramificação que se comunica pelo exterior da boca. O alimento, parcialmente assimilado, é sugado pela faringe dentro da cavidade gastrovascular. Ele é então englobado pelas células da cavidade e o processo digestório chega ao fim. Como aprendemos anteriormente, cada um tem um jeito de se alimentar, né? Cada um tem uma maneira. E essa é a maneira dos plateumintos, como sugestão à planária. Dá uma olhadinha aí nessa imagem que eu fiz para vocês, onde mostra a planária, né? As partes da planária. Vamos continuar hoje também sobre os nematóides, que também é um grupo de animais invertebrados. São vermes cilíndricos não segmentados, que incluem várias formas de parasitas, como as lombrigas ou as caris, e os vermes acilostomos, causados do amarelão e da elefantíase, que são tipos de doença que eles provocam. Muitos dos nemateumintos se desenvolvem na água e no solo úmido.
Os nemateumintos possuem uma ampla cavidade cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal. O líquido que ocupa a cavidade corporal permite a distribuição de várias substâncias, como os nutrientes, resíduos e gases, que é uma forma diferente daquela que nós aprendemos agora dos plateumintos. A digestão. Os nemateumintos possuem um tubo digestivo completo, com boca e ânus. O corpo possui uma epiderme, isto é, formada por uma única camada de células, tem uma cutícula espessa e pouco distensível, ou seja, a sua casca, a sua camada, ela é bem grossa e não se estende. Pensa aí, por favor, no elástico. O elástico, se vocês puxarem ele muda o comprimento. Neste caso é o contrário, ele não estende. Vamos continuando lá. A epiderme é uma camada muscular cujas fibras se dispõem longitudinalmente, ou seja, de forma longe. Essa é uma imagem. É bem feiozinho, né, gente? Olha aí. Outra imagem deles. Falamos agora sobre o anelídeos. São animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido entre anéis, apresentando uma nítida segmentação. Podem ser encontradas na água doce ou salgada e, além disso, em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e os sanguessugas. O corpo dos anelídeos é composto por anéis e revestido por celoma. Os órgãos digestivos em sequência são boca, papo, moela, intestino e ânus. A reprodução dos anelídeos pode ser de forma sexuada ou assexuada. Mais uma vez lembrando, sexuada depende de outro, gameta. Tem o gameta masculino e o gameta feminino. E a forma assexuada, que depende de um único indivíduo. Como eu disse nessa imagem aí, a gente consegue ver o corpo de forma cilíndrica e cheio de anéis. Sanguessuga, minhocas. Podemos encontrar essa matéria nas páginas 118 a 122 do livro. Quero que vocês façam uma leitura bem completa. Muito obrigada, beijinho para vocês.